chegam. E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que diz: Padre, o seu ministério está me acordando. Porque me acorda também. Eu também costumo dormir. Quando a gente descobre que o nosso principal objetivo aqui, sabe o que é? Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você sair daqui melhor do que quando você chegou nesse lugar. Que você, quando chegar a reencontrar a sua casa, os seus problemas, você esteja modificado. Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus. Não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé diante de um ser humano com vontade de resolver. Os problemas só vão imperar sobre nós à medida em que a gente permitir. Não há sofrimento neste mundo. Não há sofrimento, não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente. Porque da mesma forma como um dia Deus me pôs diante de uma menina desesperada porque o namorado havia ido embora, Ele me pôs também diante de mulheres fantásticas. Roseli Barca está aqui? Está aqui? Não. Roseli Barca foi embora? Está aqui? Vem cá, minha filha. Pode vir aqui. A Lúcia está aqui hoje? Não. Tá? Você venha cá, você também. Como é seu nome mesmo? Sandra, isso. De Uberaba, isso mesmo. Aquela mulher que está vindo ali, ó, jaqueta cinza, ela tinha 2 filhos. E os 2 morreram no mesmo acidente neste ano. Ela está de pé. Pode ser maior essa palma. A família da Roseli foi destruída numa mesma noite. 2 filhos lindos. Venha cá, venha para cá, sobe aqui. Cadê a Lucimara? Vem cá, Lucimara. Vem cá, Patrícia. A Lucimara, minha gente, ela perdeu o marido e as 2 filhas no mesmo acidente. Vem cá. A Patrícia perdeu a Bia, mudou a nossa vida. Cadê a Vânia? Vem cá, Vânia. A Vânia perdeu o Gustavo. Olha bem para essas mulheres, por favor. Tem alguma mãe aqui que perdeu os filhos? Tem? Vem cá, minha filha, vem cá. Maria Helena está em cima. Mãe da Mirella, vem cá. Elas não viraram notícia, não. Aqui. Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté, que foi uma vez pauta do meu programa. Tiago, Pablo de acidente, o Tiago com câncer. 8 e 18 anos. Essa é a Roseli. A Maria Helena perdeu a Mirella. A Maria José perdeu a Daniela, que não estão aqui. Não está aqui. Um acidente trágico em Petrópolis, fruto de uma noite em que alguém embriagado dirigia pela cidade. Está aqui.
Perdeu o Felipe, menino bonito, mandou a foto para mim aqui, de Uberaba. Difícil. Você tá me ajudando. A Vânia é minha madrinha de ordenação. Está aqui no livro. Vânia é uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho, assim como Maria Clara, a história de ontem. Gustavo, mais velho de seus 3 filhos, ao sair de férias no mês de dezembro, sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos. A história abalou profundamente a pequena cidade de Terra Boa, no interior do Paraná. A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática. Parece ferir as regras de uma vida, uma vez que a morte está ligada a idades avançadas. O desespero se abateu sobre aquela família, mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história, de Maria Clara, que não soube reencontrar o significado da vida. Vânia reagiu diferente. Ao perder o seu filho Gustavo, essa mulher resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho. Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski, diz que a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada, mas ele não faz. Ele continua a lutar e amar. Ele continua a continuar. Vânia, mesmo sem saber, atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo. Ela optou por continuar lutando e amando. Sofreu muito, mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia. Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido, Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara. Fez artesanato da dor. Reuniu os retalhos da vida e, assim como as mulheres que tecem colchas com restos de tecidos, colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos. Olhou para os olhos dos filhos, Thaís e Alessio, descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada, porque perder um filho é um parto às avessas, como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre a memória do amor um dia fecundado. Segurou firme nas mãos do marido, Antônio Carlos, descobriu nele as porções de Gustavo que ainda eram vivas e decidiu prosseguir. Era o início da ressurreição. O anúncio de que o túmulo estava vazio. Em nada ela escondia o sofrimento. Não criou personagens, nem simulou uma coragem que não tinha. Apenas confiou na certeza de que a morte de Gustavo não poderia significar a morte da família. O sofrimento vivido não poderia se transformar em inferno de uma vida inteira. Não permitiu que a vida sepultasse mais que a própria morte. O único jeito de prosseguir era se ater às perguntas alimentadas por esperanças. O que Vânia precisava se perguntar não era sobre as razões de seu filho ter partido tão cedo. O que ela precisava fazer, e o fez, era olhar-se no espelho do tempo e perguntar-se: e agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte? Ou, mãe, cuida dos meus irmãos, do meu pai e dos que você ama por mim. Vânia escutou a segunda. Encarou a dor como motivo e não como pergunta. Projetou o seu processo de reconstrução e se colocou na luta. Alguns anos depois do acontecimento, numa boa madrugada de conversas, eu disse: foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu: sem dúvida, foi muito duro, mas foi também muito especial. Eu a olhei assustada e ela continuou: ao experimentar a dor de perder meu filho, pude chegar a alguns lugares da minha alma a que nenhuma alegria havia me levado. Ao ter que sepultar o meu filho, eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim, que eu jamais sabia possuir. Descobri uma força que estava resguardada e que só aquela dor poderia ter revelado.
Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário e ali permanecido pelo tempo que quisesse. A dor que sentia era forte o suficiente para garantir o direito de justificar sua atitude, mas ela não quis. Preferiu o desafio de prosseguir, de repetir no tempo a coragem que está impressa na expressão de Pietá, a virgem que segura o filho morto nos braços. Segura com expressão de dor, mas ao mesmo tempo de serenidade, pois ela está presa na certeza da ressurreição.